Às vezes, o destino não grita. Ele apenas espera. Espera pelo momento exato em que a vida dá uma volta completa e coloca cada pessoa exatamente onde ela deveria estar. Essa é a história de um bebê que não foi desejado, que foi rejeitado no próprio nascimento. Um bebê que cresceu sem nome, sem família, sem colo, sem destino definido. Mas o tempo lapidou esse silêncio. Transformou dor em força, cicatriz em caráter, abandono em propósito. E anos depois, quando aquele bebê se tornou homem, quando ele se tornou juiz, ele se sentou diante do tribunal e viu entrar pela porta o homem que o havia rejeitado. E naquele dia, não era apenas um julgamento, era a vida cobrando que ela nunca esqueceu. A noite estava pesada, carregada de chuva, como se o céu soubesse que algo doloroso aconteceria ali. O hospital cheirava a álcool, látex e silêncio. A mulher na maca, Ana, respirava com dificuldade, suando, tremendo, agarrando a mão da enfermeira como se estivesse se agarrando ao próprio fio da vida. Os médicos faziam seu trabalho com eficiência, mas o ambiente tinha um peso, como se todos já soubessem que aquela história não seria como as outras. Quando o bebê nasceu, ele não chorou de imediato. Abriu apenas os olhos, grandes, profundos, escuros, como se estivesse tentando entender o mundo antes mesmo de respirar. A enfermeira sorriu com doçura. Ele é lindo. Mas o homem ao lado da maca, Marcos, o suposto pai, deu um passo para trás. O suor em sua testa não era de nervosismo, era de negação. Eu não posso, ele sussurrou. Como assim? Perguntou a enfermeira, confusa. Ele desviou o olhar. Era como se estivesse diante de algo que o assustava profundamente, como se aquele bebê representasse um espelho que ele não queria encarar. Eu não quero esse filho. Esse bebê não é meu. Ana tentou falar, mas seu corpo estava fraco demais. Ela chorou silenciosamente, lágrimas que o bebê não viu, mas sentiu. O médico tentou intervir. O senhor não pode simplesmente. Posso sim, respondeu Marcos com frieza. Eu não vou assumir. Ele virou as costas. Foi embora, sem olhar para trás. Ana tentou estender a mão, mas sua força já estava indo embora junto com a vida. Horas depois, ela não resistiu à hemorragia. O bebê ficou ali, vivo, mas sozinho, sem nome, sem colo, sem história. A primeira cicatriz dele não estava no corpo, estava no coração. O bebê foi levado para uma instituição pública de acolhimento, um prédio antigo, com paredes pálidas e corredores longos demais para passos tão pequenos. Lá, crianças riam, choravam, corriam. Mas aquele bebê não emitia quase nenhum som. Ele cresceu quieto, observava tudo com olhos atentos, profundos demais para sua idade. Ele não gritava, não brigava, não chamava atenção. Era como se tivesse entendido, desde o começo, que o mundo não estava disposto a escutá-lo. As cuidadoras o chamavam de Miguel, porque precisavam chamá-lo de algo. Mas Miguel não sabia o que era receber amor. Até que chegou Helena. Uma senhora de voz calma, mãos quentes e olhar que enxergava além das superfícies. Ela não perguntava porque ele era silencioso. Não tentava forçá-lo a rir. Ela apenas ficava. Sentava ao lado dele. Colocava a mão sobre a dele. E dizia baixinho: Você não precisa ter nascido desejado para viver coisas grandes. Miguel não respondia. Mas essas palavras entravam fundo. Aos poucos, elas se tornaram a chama que aquecia seu peito. Um dia, um juiz foi ao orfanato para apresentar um programa educativo. Ele falou sobre direitos, justiça, voz, dignidade. Miguel escutou tudo em silêncio, mas seu olhar brilhou. Era como se, pela primeira vez, ele enxergasse um caminho onde sua dor tinha propósito. Ainda criança, ele decidiu: eu vou ser juiz. Não para punir, não para vingar, mas para garantir que ninguém fosse silenciado como ele foi. Miguel cresceu dentro da instituição. Os corredores ficaram menores, as paredes mais familiares, mas dentro dele a sensação era sempre a mesma. Ele não pertencia àquele lugar, não porque fosse melhor do que os outros, mas porque havia algo queimando dentro dele. A infância nunca foi leve para ele. Crianças que sabem sua origem sentem que têm uma raiz, um ponto de partida.
Mas Miguel tinha começado de um vazio. E vazio, quando é profundo demais, pode engolir qualquer um. Mas nele, o vazio virou espaço para crescer. Ele observava tudo. Aprendia com silêncio. Ele era aquele tipo de criança que escutava 2 vezes antes de falar uma. Quando completou 8 anos, uma briga estourou no refeitório do orfanato. 2 garotos discutiram por um brinquedo. Empurrões, gritos, choro. Mas o que chamou a atenção foi que Miguel entrou no meio. Não para brigar, mas para parar. Ele ficou entre os dois, apenas levantando a mão, sem expressão agressiva, sem medo. Chega. Foi tudo o que ele disse. E os meninos pararam. Não porque ele ameaçou, não porque ele gritou, mas porque o olhar dele carregava algo. Uma firmeza silenciosa, um tipo de autoridade natural. Helena observava sempre em silêncio, mas naquele dia ela sorriu. Você nasceu para falar onde o mundo esquece de ouvir. Miguel não entendeu ainda, mas guardou. O tempo passou. Ele crescia com calma. Não queria brinquedos, jogos, aplausos, atenção. Nada disso fazia sentido para ele. O que ele queria era entender. Porque algumas pessoas machucam. Porque outras são machucadas. Porque o silêncio dói mais do que qualquer palavra. E, principalmente, porque ele foi rejeitado. Essa pergunta era como um nó que apertava o peito. Ele não perguntava em voz alta, mas ele vivia tentando respondê-la. Ele lia livros, livros demais para uma criança. Histórias de reis, de injustiça, de guerras, de reparação. E um dia encontrou uma frase que o marcou. A justiça não devolve o passado, mas impede que ele se repita. Desde aquele instante, ele entendeu. Ele não queria vingança. Ele queria que ninguém sentisse o que ele sentiu no primeiro dia de vida. Porque abandonar alguém é dizer, você não vale nada. E Miguel queria viver uma vida que provasse. Todo ser humano vale. A adolescência chegou. O menino silencioso virou um jovem de passos firmes, ombros retos e olhar profundo. Ele estudava sozinho, tarde da noite, quando todos dormiam. Não porque alguém o obrigava, mas porque ele tinha um destino. Miguel queria ser juiz, e cada livro de direito que ele encontrava, mesmo sem entender tudo, ele devorava. Helena percebia. Ela trouxe livros usados, cadernos velhos, e uma frase que ela repetia sempre. A inteligência não está no que você sabe, está no que você é capaz de aprender. Miguel cresceu acreditando nisso, mas a vida, quando percebe alguém crescendo demais, testa. Quando Miguel fez 17 anos, ele recebeu a carta que confirmava sua saída do orfanato. Era a lei. Quando completava a maioridade, o jovem precisava seguir sua vida. Sem casa, sem família, sem dinheiro. Ele recebeu uma mochila, 2 pares de roupas e R$ 12. Helena abraçou ele. E esse abraço foi o primeiro abraço real da vida dele. Você vai conseguir, meu menino. Como? Ele perguntou, com a voz que saía pequena, quase como quando era bebê. Porque você não veio ao mundo para ser abandonado. Você veio para ser encontrado. Ele chorou. Miguel nunca havia chorado antes. Nem quando nasceu. Nem quando foi deixado. Nem quando sentiu fome. Nem quando sentiu dor. Mas ali, ele chorou. Não porque estava fraco, mas porque, pela primeira vez, alguém o enxergou. Ele saiu no mundo. O vento da rua parecia um empurrão frio. A cidade era imensa. Carros, buzinas, vozes, pressa. Mas Miguel tinha um destino. E destino é uma chama que não apaga. Ele trabalhou lavando pratos. Ele carregou caixas em mercados. Ele limpou o chão de restaurante. Trabalhou até tarde. Voltou para casa exausto. Dormiu pouco. Acordou cedo. Estudou no ônibus. Estudou no intervalo. Estudou com fome. Estudou sem luz. Estudou sem descanso. Porque quem já foi ignorado nunca desperdiça uma chance. Ele passou no vestibular. Entrou em direito. Mas o mundo não sorri tão cedo. Ele era pobre. Não tinha sobrenome. Não tinha proteção. Não tinha quem abrisse portas. Mas ele tinha algo. Ele sabia por que estava ali. Miguel não estudava para ter diploma. Ele estudava para consertar o mundo que o feriu.
E isso, não tem quem vença. Os professores notaram. Os colegas respeitavam. Alguns sentiam medo. Porque há pessoas que não precisam levantar a voz para serem grandes. Quando defendeu seu primeiro trabalho acadêmico sobre o impacto psicológico do abandono infantil, ele terminou com uma frase que parou a sala. Quem não foi amado, aprende a amar o mundo inteiro, para que ninguém sinta o que ele sentiu. Silêncio. E, então, aplausos. Não aplausos barulhentos. Aplausos que nascem do peito. Miguel estava pronto. Não sabia para quê, mas estava. O destino sabia. Ele apenas esperava. Porque, em algum lugar da cidade, o homem que o rejeitou, seu pai, estava prestes a cometer um crime. E sem saber, ele caminhava em direção ao tribunal onde Miguel seria o juiz. O tribunal se esvaziou lentamente, como se o ar ali dentro fosse denso demais para sair de uma vez. As pessoas recolhiam papéis, guardavam pastas, apagavam luzes. A rotina voltava ao normal. Mas dentro de Miguel não havia normalidade. Ele ficou sentado por alguns minutos após o encerramento da audiência, as mãos repousando sobre a madeira escura da mesa, a toga ainda sobre os ombros, o olhar perdido no espaço. Não era dor. Não era raiva, não era orgulho, era algo muito mais difícil de nomear. Compreensão. O homem que ele havia julgado era seu pai biológico, mas isso não o fazia seu pai. Paternidade não é sangue, não é biologia, não é acaso. Paternidade é presença, construção, escolha. E Marcos, aquele homem curvado pelo tempo, nunca tinha escolhido amar, mas algo na expressão dele naquele tribunal não saía da mente de Miguel. Os olhos, o tremor nas mãos, a fragilidade. Parecia que aquele homem carregava arrependimento não de ontem, mas de anos. Décadas. Miguel respirou fundo. Ele sabia que a justiça tinha sido feita, mas justiça não fecha feridas antigas. Só ilumina onde elas estão. Era noite quando ele deixou o prédio. A cidade estava iluminada, viva, pulsante. Mas Miguel caminhava devagar, como quem carrega pensamentos pesados. Ele passou pela praça central, pelo café que ficava aberto até tarde, até encontrar algo que não esperava. Marcos, sentado em um banco, sozinho. Miguel parou. O mundo ficou silencioso de novo. Por um segundo, ele pensou em simplesmente ir embora, continuar sua vida, deixar o passado atrás. Ele já tinha vencido. Ele já estava curado, mas algo dentro dele, algo que Helena plantou, algo que cresceu junto com sua força, o fez caminhar até aquele banco, sem pressa, sem expectativa. Você poderia ter me odiado, disse Marcos, sem olhar para ele. Miguel permaneceu calmo, sentado ao lado, olhando em frente. Eu poderia, respondeu com tranquilidade, mas não odiou. Miguel balançou a cabeça. O ódio me manteria preso ao passado. Eu escolhi seguir em frente. Houve silêncio, mas desta vez o silêncio era humano, respirável, vivo. Marcos engoliu o choro, mas sua voz falhou. Eu errei, Miguel. Eu tive medo. Eu não sabia ser pai. Eu era fraco. Miguel não argumentou. Não apontou culpa. Não exigiu explicações que nunca preencheriam nada. Eu sei, respondeu. Você me perdoa? Marcos perguntou, finalmente virando o rosto, com o olhar mais vulnerável que já teve na vida. Miguel fechou os olhos por um momento. Perdoar não é dizer que nada aconteceu. Perdoar é entender que não se pode voltar no tempo. Eu não preciso perdoar para seguir, ele disse. Eu já segui. Marcos chorou. Chorou como um homem que segurou lágrimas durante anos demais. Miguel colocou a mão no ombro dele, não como filho, mas como alguém que entendeu a dor humana no seu nível mais profundo. Ali, não havia vencedor ou vencido. Havia dois seres marcados pelo mesmo destino. E ambos, de alguma forma, estavam tentando recomeçar. Nos dias que seguiram, Miguel continuou sua rotina. Audiências, estudos, decisões. Vidas se cruzavam sua mesa em busca de justiça. Mas havia algo novo. Uma presença silenciosa que agora fazia parte de seu cotidiano. Marcos começou a visitá-lo, não com exigências,
não com pretensões de recuperar laços que não existiram. Ele apenas estava lá. Às vezes trazia café, às vezes trazia silêncio, às vezes apenas esperava do lado de fora do tribunal, sem pedir nada, sem esperar nada. Miguel não sabia o que isso significava, mas ele sabia que tudo na vida precisa de tempo para tomar forma. Até que um dia, Helena, sua guia, sua referência, sua raiz, ficou internada. A notícia veio como um golpe no peito. Miguel correu para o hospital. Ela estava frágil, mas o olhar ainda tinha aquela luz que atravessava qualquer escuridão. Você cresceu, ela disse, sorrindo fraco. Por sua causa, ele respondeu. Ela tocou o rosto dele com carinho, como quem segura o mundo com a ponta dos dedos. Não, meu filho, ela disse. Você sempre teve asas. Eu só te lembrei que podia voar. Miguel sentiu uma lágrima correr. Eu queria ter sido mais, ele sussurrou. Você foi tudo, ela disse. E ainda vai ser muito mais. Um silêncio doce. Como? Quant? Então, Helena abriu um sorriso suave. Seu pai está aí fora. Você sabia? Miguel assentiu. Ele sabia. Você deveria deixá-lo entrar, ela disse. Miguel respirou fundo. Eu não sei como ser filho. Helena sorriu, fraquinha, mas com verdade. Então aprenda junto com ele. E fechou os olhos. Não porque estava indo embora, mas porque descansar também é parte da vida. Miguel saiu do quarto. Marcos estava no corredor, nervoso, ansioso, perdido. Miguel olhou para ele. Ela quer ver você, disse. Marcos tremiu. Eu sou a última pessoa que merece. Ela não acredita nisso, disse Miguel, interrompendo. E naquele momento, o tempo se dobrou. Um homem que rejeitou um bebê entrou no quarto de uma mulher que acolheu esse bebê. O ciclo não se fechava. Ele se transformava. E Miguel entendeu. A vida não devolve tudo, mas ela devolve o suficiente para nos ensinar a ser mais do que fomos um dia.